Com esse pensamento, vamos nos ajoelhar perante o Senhor. Grandioso e excelso Deus, aqui está a tua igreja reunida nesta noite para trazer o seu agradecimento, para trazer o seu louvor e também para te prestar um culto de gratidão nesta noite. Queremos te agradecer pelo cuidado que teve conosco durante este dia e porque colocou em nosso coração o desejo de estar aqui nesta noite. Queremos também te pedir que o Senhor esteja abençoando a cada um que chegou, que as tuas bênçãos sejam derramadas e que nós possamos sair daqui mais alegres e felizes do que quando chegamos. Também, querido Deus, nesta noite haverá muitas pessoas com o coração contrito, trazendo seus pedidos, os seus agradecimentos. Que o Senhor olhe com carinho e que o Senhor atenda segundo a tua vontade. Abençoe em especial a mensagem, o mensageiro desta noite, que venha encontrar lugar no coração de cada um de nós e que possamos pôr em prática na nossa vida. Isso nós te pedimos, não como merecedores, mas te pedimos em nome e pelo amor de Jesus Cristo. Amém. De amor é triste olhar o mundo que está em trevas e escuro, tanto sofrimento, tanta dor, não há mais saídas, ajuda-nos. Te pedir, ó meu Senhor, quero te entregar, levantar-me agora, ao mundo vou mostrar tua luz. Abre, Senhor, os olhos meus, pra tua luz eu poder confiar. Abre, ó Pai, o meu coração, tão pequena ainda sou, mas escolho Jesus. Ao meu lado vem, Senhor, ficar. Ó Pai, o meu viver, quero te entregar, levantar-me agora, ao mundo vou mostrar tua luz. Abre, Senhor, os olhos meus, pra tua luz eu poder contemplar. Abre, ó Pai, o meu coração, tão pequena ainda sou, mas escolho Jesus. Ao meu lado vem, Senhor, ficar. Oh, ao meu lado vem, Senhor, ficar.
Bem, boa noite a todos. Bom, mais uma vez, estarmos aqui na casa de Deus para louvar e engrandecer o nome de Deus. Amém? O Tião estava falando que tem algumas visitas aqui, internauta, né, que conheceram a mensagem através da internet. Deus seja louvado com a sua presença aqui e você se sinta bem na casa de Deus, aqui na igreja do Sítio Cercado. Estava, durante a semana, meditando em que ia falar durante esse culto. E o texto que eu escolhi para iniciar essa mensagem está lá em João, capítulo 14. Eu queria que todos abrissem a Bíblia lá. Muitas vezes a gente pede para Deus alguma coisa para a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós pedimos para Deus alguma coisa para a nossa vida material, física. E nós sempre estamos pedindo e às vezes a gente chega a um ponto de dizer assim: Senhor, aonde você está? Senhor, cadê? Aonde que você se meteu que eu não estou te ouvindo? Senhor, aonde que eu posso te encontrar nesse momento? Porque eu já não consigo mais te enxergar. E sabe, meus queridos, essa noite eu quero abordar assim alguns pontos, o porquê que muitas vezes nós olhamos, parece que Deus está longe de nós. E nós nos enganamos que Deus está muito perto. E nós que estamos se distanciando de Deus. E há algumas coisas que a gente acaba se distanciando mesmo até sem perceber. Eu queria, antes de ler esse texto, uma vez uma menina, ela sofreu um acidente e um carro passou por cima de sua perna e estava ali o médico agora dizendo assim: vamos amputar essa perna. E aquela menina de 7 anos falou assim para o médico: não, eu não quero amputar a perna. E ele disse: não, mas precisamos. Aquela adolescente estava ali e temos que amputar essa perna vai começar a apodrecer e não tem mais conserto nessa perna. E ela falou para o médico: olha, doutor, eu orei a Deus e ele pediu 7 dias para me curar. Mas 7 dias essa perna vai estar podre, cheirando mal, não dá. Vamos amputar. E ela falou: 7 dias. E aquele médico, então, tudo bem, vamos deixar, eu não posso amputar essa perna sem que você me autorize. Passou um dia e a perna inchou, e ela ali toda, né, atada, né, cheia de ataduras, enfaixadas. E passou o segundo dia e a perna começou a cheirar mal. E o médico falou: é hoje, vamos amputar. E ela falou: não, é 7 dias, doutor. E ele: não, mas não dá mais para aguentar, olha, ninguém aguenta, nós não aguentamos, os familiares não aguentam esse cheiro. E ela: é 7 dias. Passou o terceiro dia e ele falou: olha, é agora, vamos amputar, não dá mais. E o quarto dia, e ele: agora é o dia, vamos fazer isso, é melhor para você. E ela: doutor, 7 dias. E chegou ao 7º dia. E o doutor chegou no seu quarto e falou: é hoje. É hoje que eu quero ter o prazer de amputar essa perna para parar com esse sofrimento. E aquele doutor, então, começou a desatar aquela perna. E para a sua surpresa, só havia uma pequena cicatriz na perna. A perna estava recuperada, curada. Sabe, irmãos, às vezes nós oramos a Deus, às vezes nós pedimos a Deus
E nós falamos, Senhor, eu sei que o Senhor pode curar, mas nós não acreditamos de uma forma tal que Deus pode curar mesmo. E às vezes a gente acaba vacilando. E aqui nesse texto aqui, no capítulo 14, no verso 12, 13 e 14, eu quero ler. Jesus falando dessa forma para os discípulos: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Veja, vamos parar um pouquinho aqui. Jesus, olhando para os seus discípulos, agora, e aquelas pessoas que andavam junto com ele, falou: olha, vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. Algumas vezes a gente pensa assim, mas como assim, maior do que as de Jesus? Nós podemos não fazer as obras mais perfeitas que Jesus fez. Às vezes nós não fizemos obras do tamanho ou, quem sabe, a altura que Jesus fez. Mas ele disse: olha, vocês vão fazer obras maiores. Ele olhou para aqueles discípulos porque Jesus ele pregou 3 anos e meio aqui na terra. E os discípulos eles já haviam muitos anos para frente. Muitos anos de vida ainda. E ele disse: olha, vocês vão fazer muito mais obras do que eu. Vocês vão passar por muito mais experiências do que eu. E assim os discípulos passaram. E eu fico imaginando, né, Pedro, quando ele estava passando pela cidade e as pessoas, até pela sua própria sombra, eram curadas. Imagina o tamanho do poder que Deus deu para aqueles discípulos. E aqui ele diz para nós também nessa noite: olha, Senhor, olha, meus amigos, meus irmãos, Jesus aqui falando: olha, eu vou dar poder para vocês e obras maiores do que as minhas. Que nós estamos ainda novo e nós podemos fazer muito milagre, muitas coisas ainda. E aí no verso 13 disse Jesus aqui: e farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Sabe, irmãos? E aqui Jesus está dando a maior certeza para mim e para você que Ele pode nos ajudar a fazer muitos milagres. E às vezes eu e você ficamos assim: Senhor, aonde que o Senhor está? Mas Senhor, eu oro todos os dias. Senhor, eu amo você. Eu estou contigo todo momento da minha vida. Mas as coisas não acontecem para mim. Ontem eu estava assistindo o jornal. E aí me passou uma reportagem de um show de rock de uma banda chamada Kiss, ali na Pedreira Paulo Leminski. E eu me chamou muita atenção numa coisa, irmãos, e aí eu comecei a recordar o meu tempo do passado, que eu não fazia diferente daquelas pessoas. Mas eu já havia até esquecido muitas coisas, né? Ali eu vi o entusiasmo daqueles jovens. E o repórter ali perguntando para eles: quantos dias faz que vocês estão aqui na fila? E aí 2 jovens falaram: nós estamos aqui desde o domingo. Que dia que era ontem? Terça. Irmãos, 2 jovens estavam ali desde domingo, esperando chegar a data de ontem à noite, a partir das 6 horas da tarde, e abrir os portão para eles poderem ir lá e esperar o show de 9 horas da noite. Vocês pararam aqui? Vamos meditar uma coisa. Aqueles jovens estavam desde domingo. Segunda, terça, quantas horas deu aí? 24, 48, 60 horas quase, né? 72, obrigado. 72 horas. E a minha esposa olhou para mim e falou assim: amanhã esses camaradas não vão trabalhar. E eu falei: você se engana, amanhã é o dia que eles vão trabalhar mais animado.
Amanhã é o dia que eles vão estar mais felizes. Não vai, ela falou, porque amanhã eles estão cansados, eles estão querendo dormir, eles vão dormir. Eu falei, mentira. Eu passei por isso. Eu já chego lá, irmãos, onde eu quero que vocês entendam uma coisa. O dia após o show é o momento que as pessoas vão felizes trabalhar, e a coisa mais interessante é o que eles têm assunto para contar, e ali eles contam tudo o que eles passaram, aquilo que eles viram, o foco que eles foram ver, aquilo que eles buscavam e almejavam, ali eles realizaram o sonho. Muitos jovens ali, irmãos, eles não têm esperança de salvação. O símbolo do rock and roll é isso aqui, adoração ao diabo. E é isso que nós fazíamos. Quando eu era roqueiro, eu fazia isso. Deus para nós, para aquelas pessoas lá, não tem serventia. Deus para eles não tem valor naquele momento. O valor para aquelas pessoas é o seu ídolo. É aquilo que eles foram almejar, buscar, sonhar. E o texto diz aqui que Deus ele está dando um grande poder para mim e para você. Mas sabe o que acontece às vezes quando nós falamos assim, Senhor, aonde que o Senhor está? Até tem um verso lá em Salmos que o salmista fala assim, Senhor, por que me abandonaste? Por que o Senhor me abandonou? Mas sabe, meus irmãos, o que eu queria colocar aqui, essa experiência que eu coloquei com esses jovens que estão lá adorando ao mundo, nós estamos com todo o poder na nossa mão, nós temos o poder para até levantar defuntos, se for possível, nós temos o poder de ali pegar e curar aleijados, nós temos muito poder nas nossas mãos. Mas sabe o que acontece? Muitos de nós estamos muito desanimados. Muitos cristãos, eles estão indo para a igreja, mas eles estão indo sem motivação. E da mesma forma como os discípulos andavam com Jesus, muitos de nós andamos com Jesus também. E nós podemos olhar quando os discípulos andavam com Jesus, e eles andavam com Jesus, eles dormiam com Jesus, eles passeavam com Jesus, eles faziam curas com Jesus, eles passeavam, iam para todos os lugares com Jesus. E da mesma forma nós também, nós vamos com Jesus para muitos lugares. E nós também vamos para a igreja com Jesus. Quer ver a diferença de muitos cristãos? Às vezes chega o culto de oração e nós trabalhamos o dia todo. Estamos cansados. Né, tio? Hoje eu não vou na igreja. Ou às vezes vamos na igreja, chegamos em casa. Mas que chato estava hoje. Não entendi nada. Não serviu para mim. Às vezes nós vamos viajar, vamos para a praia, alguma coisa parecida. Aí chegamos em casa 5 horas da tarde, mas eu estou cansado, não vou na igreja. Você viu a animação aqui dos cristãos? Muitos dos cristãos, irmãos, estão piores do que aqueles jovens que estão lá fervorosos pelos ídolos deles. Eles contam com alegria aquilo que eles vivenciam. E muitos cristãos saem da igreja que não conseguem falar nem para o seu filho o que Jesus representa na vida dele. E aí quando ele vai orar, quando ele vai pedir para Deus alguma coisa, ele fala, Senhor, onde tu estás? Nós temos 3 passos, irmãos, que eu queria colocar nessa noite. 3 passos para um cristão ser bem sucedido na vida espiritual.
E às vezes você fala assim, mas eu ando com Jesus. Eu falo, converso com Jesus, eu oro, eu prego, eu canto, eu passo escola sabatina, eu prego aí para fora, eu faço tudo. Eu ando com Jesus. Mas Jesus não está me ouvindo. Abram a Bíblia de vocês lá em Provérbios, no capítulo 28. Provérbios. Capítulo 28 e o verso 9, está o primeiro passo que nós temos que observar nessa noite. Por que que às vezes nossas orações não estão sendo ouvidas por Deus? Olha só. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até suas orações são o quê? Abomináveis. Quando Deus está falando aqui que as suas orações, as nossas orações são abomináveis, é porque nós estamos muitas vezes dizendo, aquele povo lá fora, os cristãos no geral estão dizendo aquele povo que não estão fazendo nada lá fora, aquele povo que está curtindo rock and roll lá, estão lá adorando o inimigo de Deus, essas pessoas não sabem o que estão fazendo, essas pessoas não têm Deus. Mas aqui eu quero chamar a atenção para os cristãos. E nos cristãos geral. Aqueles que ouvem aqueles que desviam os seus ouvidos de ouvir a lei. Até suas orações são abomináveis para Deus. E a gente fala, Senhor, o Senhor está longe de mim. Não. Deus está bem perto. Deus está com as mãos estendidas para a gente. Mas a gente está dizendo, não, Senhor, eu não quero. Não, Senhor, eu estou desanimado. Não, Senhor, agora eu estou cansado. Não, Senhor, agora eu não posso. Deixa para amanhã. Muitos de nós temos a bênção próxima. Mas nós desviamos os ouvidos de ouvir a lei de Deus. E nós vamos perder. E sabe o que eu digo isso, irmãos? Porque Pedro andava com Jesus, Pedro falava com Jesus, Pedro pregava com Jesus. E Pedro falou para Jesus, eu estarei lá quando o Senhor morrer, e eu estarei junto contigo, eu estou pronto para morrer com você. E o que aconteceu com Pedro? Negou a Jesus, praguejou a Jesus, falou um monte de coisas, palavrões, para se defender, porque ele estava vendo Jesus indo para a cruz. E ele poderia estar lá também junto com Jesus e ele não queria mais. Ele negou. E é por isso que nós somos fracos. E é por isso que muitas vezes nós transgredimos a lei. Porque muitas vezes nós não estamos apegados com Jesus. Nós estamos falando da boca para fora. Mas o nosso corpo, o nosso coração está longe de Cristo. Uma vez, estava dando um estudo para uma família. E aquela família, o marido gastou 12 mil reais de um acerto na Servopa, tudo em drogas, em 3 noites, sexta, sábado e domingo. E eu entrei dar estudo bíblico para aquela família, irmãos. Eu vou falar para vocês o que eu enfrentei naquela família. Eu e minha parceira de estudos entrávamos na sexta-feira à noite naquela casa. 8 horas da noite, saíamos 11 horas. E nós saíamos ali, irmãos, mais cansado que trabalhar a semana inteira. Os ombros doíam, estavam para baixo. E eu, na primeira sexta-feira, não falei nada para minha parceira. Na segunda sexta-feira, nós saímos daquela forma de volta. Do mesmo jeito, eu saí cansado, eu saía... não estava aguentando. E ela então olhou para mim e falou assim, vamos parar de dar esse estudo. Eu não aguento mais de cansado. Olha só a situação que nós saímos lá. E eu falei para ela, não precisa, não fale mais em desistir. E vamos orar. E sexta-feira vamos voltar. E na outra sexta-feira, cansado novamente. E um dia, a mulher falou para mim, perdemos tudo.
O marido bateu o carro, a polícia processou ele, a polícia tomou o carro, está no pátio. Ele está desempregado, trabalhando numa autoelétrica falida. E nós estamos aqui com um dinheirinho para comer, pouquinhas coisas. Temos que pagar o aluguel e agora Deus não dá bênção para nós, irmão. Ela falava para mim. E eu fui para casa. E eu orava a Deus e falava para Deus: Senhor, por que o Senhor não dá bênção para aquela família, para eu poder mostrar para eles que o Senhor está no comando? E uma certa manhã, madrugada, 4:30 da manhã, eu orando, e Deus falou para mim: sabe por que eu não estou dando nada para eles? Porque se eu der alguma bênção para eles, eles vão pensar que é aquela outra denominação que eles estão indo na quinta-feira fazendo campanha. E é por isso que eu não quero dar nada para eles. Deus falou isso comigo. E eu achei meio estranho, né? Eu pensei, é meio pentecostal esse negócio, mas eu não vou falar, não. Com vergonha de falar para eles isso. Passaram 3 sexta-feiras e ela ainda cobrando que Deus não fazia diferença na vida deles, Deus não dava bênção. E eu falei, sabe de uma coisa, Deus falou comigo e eu não queria falar para vocês, mas Deus falou que vocês têm que parar de ir lá naquela outra. Deus falou que vocês devem permanecer na igreja que guarda os mandamentos de Deus. E ela então falou, domingo eu vou na sua igreja. E foi na igreja e ela se levantou e falou, a partir de hoje eu estou entregando meu coração a Cristo. Eu estou entregando a minha vida a Cristo nessa igreja. E a partir dessa data, nunca ninguém vai me tirar da presença de Jesus. E assim foi. Sexta-feira cheguei para dar o estudo, ela falou, irmão, as bênçãos começaram. E eu, epa, o que aconteceu? Ela falou, olha, o meu marido parou de usar droga, o meu marido parou de beber, a única coisa que ele faz é fumar cigarro, que ele não está conseguindo, mas o pior, que era ficar 3 noites aí fora, ele já não foi. E ele não quer mais beber e nem usar drogas. Muito bem, vamos continuar orando por eles. Passou mais uma semana, cheguei lá e ela disse, lembra que eu falei que ele perdeu o carro? Nós conseguimos comprar outro carro. Deus facilitou as parcelas e nós vamos conseguir pagar. E eu falei, muito bem, está tudo bem. Viu como Deus faz a diferença na vida de vocês? É só vocês entregarem a vida para Ele. E ele tinha um sonho, irmãos, de ter uma oficina própria. E ele estava trabalhando numa oficina falida, que eu falei agora há pouco. E aquele homem tinha uma dívida, eu não sei quanto, mas não era muito alto também. E ele falou, olha, eu não quero mais essa oficina e eu não quero pagar essa dívida. Você quer assumir essa dívida e já assume essa oficina de autoelétrica para você. Mais uma bênção eles receberam e hoje, até hoje, ele tem aquela oficina. Muitas bênçãos vieram para aquela família. Mas só que uma coisa que faltava era eles manterem o foco para Jesus. E aí eles começaram a não ir mais na igreja. E eu perguntava, puxa, mas por que não vem na igreja no sábado pela manhã? Ela se batizou, a filha dela se batizou. Só faltava o esposo por causa do vício ainda, aquele vício do cigarro. Mas, e cadê vocês? Ah, sabe como é que é? O meu filho, 2 aninhos, ele acorda 8:30, 9 horas, e aí a gente fica com vergonha de ir na igreja. Mas é só por isso? É por isso, não vamos. E no domingo estavam lá. No outro sábado, a mesma coisa. O meu filho dorme até 8:30, 9 horas, a gente não quer acordar ele, e não vamos mais na igreja. Só que
não era só isso, irmãos. Como eu sempre levava algumas pessoas e tinha que passar pela rua deles, e eu passava na frente da casa, então eu observava ali eles, a atitude deles. No sábado, pela manhã, 11 horas, 11h40, 11h45, eu estava passando ali, eles estavam lavando a calçada, estavam lavando roupa, limpando a casa, e alguns sábados que eu ia fazer algumas visitas, estava ali umas músicas que não eram cristãs também. E aí eu fui obrigado a falar para ela o seguinte: havia um homem com 2 galos de briga, um bem alimentado e o outro mal alimentado. Qual que vai vencer a briga? O bem alimentado. E eu queria nessa noite, irmãos, perguntar nessa igreja se há alguém que tem esses 2 galos de briga. Nós todos temos. O qual galo você está alimentando melhor? O galo espiritual ou o galo carnal? O qual você está alimentando mais? Quando nós passamos a alimentar o galo que é espiritual, o galo que pertence a Jesus, esse nós podemos ter a certeza que vamos vencer. Esse é que nós vamos olhar e vamos dizer assim: Senhor, olha, o Senhor me deu poder para mim poder fazer curas, para mim fazer alguns milagres, e aqui o Senhor pode me ajudar a me levantar espiritualmente. Mas se nós estamos alimentando mais o galo carnal, nós vamos perder a briga. E aí nós vamos dizer: Senhor, aonde Tu estás? É por isso que a primeira coisa que nós temos que fazer nessa noite é obedecer a Deus, fazer a vontade dEle e estar ligado com Ele. E aí nós não vamos perder. O segundo passo que eu quero dizer nessa noite, irmãos. Um certo homem chegou até os seus discípulos e falou: meu filho está com problema, é epilético. Por favor, cura meu filho. E nenhum discípulo conseguiu. E aí aquele homem chegou a Jesus e falou: Senhor, nenhum conseguiu. Irmãos, Jesus não tinha dado o poder para os discípulos sair curando? Jesus não tinha dado o poder para eles irem fazer grandes milagres? Mas aquele momento eles não fizeram nada, não conseguiram curar aquele menino. E Jesus olhou para aqueles discípulos e falou: olha, eles perguntaram para Jesus: mestre, por que nós não conseguimos curar e o Senhor conseguiu? Homens de pouca fé. A primeira coisa que nós temos que ter é fé. E a segunda coisa que ele disse ali é que tem coisas, no verso 21 de Mateus 17, é uma casta de demônio que só curam com o quê? Jejum e oração. Se não tiver jejum e oração, irmãos, não adianta nós chegarmos a lugar nenhum. Nós não chegaremos a lugar nenhum. Se nós não obedecermos, se não orarmos e não jejuarmos, para certas coisas nós não vamos conseguir chegar ao nosso objetivo. Terceiro passo que nós devemos fazer, irmãos. Certa vez um homem estava morando, porque ele é nordestino, né? E tinha uma família, 4 filhos e uma esposa. E esse homem, lá no Nordeste, tinha um trabalho e um salário muito pequeno. Mas esse salário pequeno ainda ele conseguia a sustentar ali, dar uma assistência para a família, mesmo pobre, mas conseguia. Certo dia, com a crise mais forte que deu naquele lugar, na sua cidade, ele foi despedido junto com outras pessoas, foram despedidos do trabalho. E agora a igreja começou a ajudá-los, e também alguns vizinhos, um dava 1 quilo de uma coisa, outro de outra e tal, e ele foi conseguindo a se recuperar, comendo alguma coisinha ali. Mas tinha dias que não conseguia nada para comer. Orou certo dia orou a Deus e falou: Senhor, eu preciso fazer alguma coisa.
e pegou e decidiu vir para São Paulo. Quantos aqui já foram em São Paulo? Eu não consigo entender como é que é São Paulo, mas diz que é uma cidade muito grande, né? E esse homem chegou na rodoviária. Agora você imagina, você foi para São Paulo, de repente você tinha alguém, um caminho certo, uma trajetória certa, né? E esse homem não, ele veio para São Paulo para arrumar emprego. E ele chegou na rodoviária, e ali ele saiu para fora da rodoviária, mas ele vai para onde? Ele não tem rumo. Consegue entender a história desse homem? E ele chegando ali, então, pensou, bom, eu vou dormir nessa calçada. Colocou a sua mochila de travesseiro e dormiu. 5 horas da manhã. Ele chegou em São Paulo. Então ele dormiu ali das 5. E às 7 horas da manhã ele acordou com um carro muito chique na frente dele, no meio-fio, e falando, ei, você, levanta, eu preciso de você. Ele acordou, ficou olhando para aquele senhor, e aquele senhor olhou para ele, levanta, vamos, eu preciso de você. O que você está fazendo aí deitado? E ele então levantou, e o homem falou, eu vou te levar lá em casa, você vai tomar um banho, você vai tomar café, e aí eu vou te levar para a empresa, você vai trabalhar comigo. Passaram alguns dias, mandou, olha, traga sua família, arrumou casa para sua família, arrumou tudo para eles, e aquela família veio morar ali. Mas sabe, irmãos, essa trajetória desse homem não para por aí. Por que esse homem venceu? Porque ele agiu. Ele tomou atitude. E esse é o terceiro passo que nós temos que fazer. Agir. Marchar. E eu queria que vocês abrissem, para mim finalizar essa mensagem, eu queria, lá em Êxodo, capítulo 14, verso 15. Êxodo, segundo livro da Bíblia aí, capítulo 14 e verso 15. Essa é uma das mensagens mais bonitas que Moisés, que eu gosto de Moisés também, ao qual Moisés estava tirando o povo do Egito, tirando o povo, os israelitas lá do Egito. E agora esse Moisés estava ali entre aquele mar e os egípcios atrás e aquele grande mar na frente. Agora você se coloque no lugar de Moisés e aquele povo, né? Para onde eles iriam? Os egípcios determinados a virem matá-los. E aqui, aquele mar na frente, eles não poderiam ir para lugar nenhum. E agora Moisés começou a orar a Deus. E Moisés começou a buscar a Deus, Senhor, e agora, o que nós vamos fazer? O Senhor nos trouxe para cá e agora nós vamos morrer. Nos ajuda, Senhor. E Deus, então, respondeu dessa forma para Moisés. No capítulo 14, verso 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que façam o quê? Marchem. Porque chega, Moisés, de ficar orando para mim. Chega de ficar clamando. Manda ao povo que marchem. Vocês têm que ir. Vocês têm que andar. É isso que Deus quer que nós hoje façamos, irmãos. Se aquele homem lá do Nordeste não tivesse tomado o seu ponto de partida, ido para São Paulo, ele poderia estar lá ainda em crise, ainda passando fome, tendo problemas. Mas aquele homem disse, não, Senhor, eu quero ir, e eu vou. E Deus falou para ele, pare de clamar a mim, homem, vai lá para São Paulo, vai lá eu vou encaminhar alguém para você. Mas Deus não chegou a falar isso aí para ele, só falou, vai para São Paulo. E lá Deus providenciou alguém para arrumar o serviço para ele. Sabe, irmãos, Deus ele tem um grande plano na minha e na sua vida. Deus ele quer fazer grande milagre na nossa vida. Mas nós temos que, primeira coisa, obedecer a Deus. A segunda passo é jejuar e orar.
E o terceiro passo é marchar, é agir. Se nós não quisermos fazer essas coisas, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quando nós fizermos essas coisas, nós somos vitoriosos em Cristo. Se nós não fizermos, nós vamos estar ali perguntando para Deus: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Senhor, por que o Senhor me deixou nessa miséria? Senhor, por que as coisas não acontecem? Quando eu oro, eu te busco, eu faço, eu vou, e não adianta nada. Se eu e você não estivermos ligados com Deus, obedecendo a Deus e agindo como Deus quer que nós agimos, nós não vamos vencer. Lá em 1 Pedro 4,17 diz: pois já é tempo que o julgamento comece pela casa de quem? De Deus. E se o julgamento, irmãos, começa pela casa de Deus, o julgamento vai começar na casa dos cristãos, na igreja dos cristãos, na igreja de Deus. E agora eu falo para você, que posição nós estamos? Será que estamos agindo como um filho de Deus? Será que estamos agindo como um cristão? Será que quando Deus vir julgar eu e você, nós estamos salvos? Que nós possamos, irmãos, nessa noite, olhar para Jesus e dizer: Senhor, está pesado, mas o Senhor prometeu que era para nós vir a Jesus e dar as cargas para Ele, e Ele vai levar. Jesus, Ele pode tudo. E se eu e você quisermos fazer algum milagre, ou que a nossa vida possa ser um milagre, nós temos que fazer aquilo que Jesus mandou nós fazer. Orar, vigiar, obedecer e agir. Amém? Alguns ficaram curiosos o que aconteceu com aquela família, né? Aquela família, ela saiu da igreja e estão em outra denominação e não sei aonde eles jogaram a esperança, tudo aquilo que havíamos ensinado. Mas estamos orando por ela, por essa família, e Deus conhece a vida delas e sabe, né, o momento certo deles voltarem. Querido Deus, obrigado, Senhor, por tudo que tem feito na nossa vida. Obrigado, Senhor, por essa igreja aqui do Sítio Cercado. E obrigado, Senhor, pela igreja que o Senhor deixou espalhado no mundo inteiro. E nós queremos, Pai, te pedir que o Senhor nos ajude a escolher a boa parte e o melhor. Queremos escolher, Senhor, estar do lado de Jesus. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos ter fé, que nós possamos orar, mas que nós possamos também ter ação, e nós possamos sair daqui animados. Nós possamos sair daqui, Senhor, contando, Senhor, para os outros o que aprendemos e o que Cristo tem feito na nossa vida todos os dias. Que nós possamos, Pai, fazer a diferença lá fora. Que as pessoas possam ver a alegria no nosso coração. Que as pessoas possam ver que nós, como cristãos, saímos daqui com o intuito, Pai, de esperança, e nós possamos sair daqui com a esperança de um dia estar com Cristo Jesus lá na eternidade. Por isso, Senhor, abençoe cada um que aqui se faz presente, as nossas visitas. Também, Senhor, abençoe os nossos amigos internautas, que uma hora ou outra eles vão assistir essa tua mensagem, e outras mensagens também que já foram pregadas e as que vão ser pregadas, e o Senhor possa mover com o teu Espírito Santo o coração de cada um. Senhor, eu não sei o que falta para essas pessoas que vão nos assistir, mas aquilo que falta, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor pode fazer a diferença na vida delas, e elas possam tomar uma decisão de estar sempre do teu lado também, Senhor. Muito obrigado, Senhor, nos dê
uma boa semana, restante de semana, na tua companhia e na tua segurança. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém.